Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o DC Notícias Web desta terça-feira. Veja agora os destaques dessa edição. Trecho da Avenida JK será bloqueado para a finalização das obras de recape asfáltico. Gasolina fica mais barata e começa a valer nesta terça-feira. Mostra literária movimentou o final de semana do Colégio Educação Dinâmica. O DC Notícias Web está começando. Olá, abrimos essa edição falando que o Parque Nacional do Iguaçu conta com programação especial para celebrar a Semana Mundial do Meio Ambiente. O Parque Nacional do Iguaçu, que é referência em turismo sustentável e conservação da Mata Atlântica, está comemorando entre os dias 1º e 7 de junho a Semana Mundial do Meio Ambiente. Durante esse período, o parque contará com uma programação especial em seus 4 polos de atuação: Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Céu Azul e Capanema. A primeira atividade aconteceu no dia 1º de junho, para a comunidade no Polo Rio Azul, em Céu Azul. O evento contou com exposições, oficinas, teatros e outras ações relacionadas ao tema. No dia 5 de junho, em Capanema, haverá limpeza do Rio Iguaçu. Vale lembrar que o Parque Nacional do Iguaçu está disponibilizando vagas para os voluntários que desejam participar dessa ação. Eles podem se inscrever pelo edital no site indicado na tela. Já na sexta-feira, dia 6 de junho, haverá mutirão de sinalização da trilha do Apepu, em São Miguel do Iguaçu. A ação também contará com vagas abertas para 15 voluntários. E as inscrições podem ser feitas pelo link indicado na tela. E por fim, no dia 7 de junho, no sábado, Foz do Iguaçu vai receber a Feirinha do Parque Nacional do Iguaçu, que reunirá vários produtores de regiões próximas ao parque. Serão 10 pessoas que estarão expondo seus produtos para a venda no Centro de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu. Vale lembrar que todos os moradores de Foz e das 14 cidades vizinhas do Patrimônio Mundial Natural e região estão convidados para participar da Semana Mundial do Meio Ambiente do Parque Nacional do Iguaçu. Mais de 75 mil contribuintes iguaçuenses entregaram a declaração do imposto de renda dentro do prazo. Foi encerrado na última sexta-feira o prazo para o envio da declaração do imposto de renda da pessoa física de 2025. Por Foz do Iguaçu, a Receita Federal recebeu 75.948 formulários, 4% a menos que o volume de 78,9 mil que era esperado para este ano. Um pouco mais de 55% dos contribuintes utilizaram-se da declaração pré-preenchida, que traz agilidade e evita erros de digitação na transposição de informações. Essas pessoas, caso também tenham optado pela restituição via Pix, terão prioridade no crédito do valor em cada lote. Em todo o Paraná, 2.904.401 paranaenses acertaram as contas com o leão no prazo estipulado. Em todo o país, o fisco contabilizou mais de 43 milhões de declarações, quantidade que é recorde dentro da série histórica da Receita Federal. Quem perdeu o prazo pode enviar o formulário com atraso, porém este fica sujeito a multa de 1% ao mês. O valor mínimo é de R$ 165,74, mas pode atingir até 20% do imposto devido. A recomendação é para que o contribuinte regularize a situação quanto antes. A lista de consequências para o contribuinte que não prestar contas à Receita Federal é grande, com destaque para a multa, nome sujo, CPF irregular e, dependendo do caso, até prisão. Pessoas com o CPF irregular, por exemplo, são impedidas de tirar passaporte, pedir empréstimos, abrir ou movimentar contas bancárias, participar de concursos públicos, receber aposentadoria, comprar ou vender imóveis, dentre outras consequências. Para os contribuintes que enviaram a declaração no prazo, é importante consultar o extrato do documento no site da Receita Federal ou aplicativo para verificar se o formulário não caiu na malha fina por falta de informações ou inconsistências. Caso isso tenha ocorrido, basta verificar o motivo pelo qual a declaração foi retida e realizar as correções necessárias. Este procedimento não implica no pagamento de multa. Trecho da Avenida JK será bloqueado para a finalização das obras de recape asfáltico. Confira a matéria.
Nesta quarta-feira, dia 4 de junho, a Avenida JK será bloqueada no trecho sob o viaduto da BR-277 sentido Itaipu. Esse bloqueio vai acontecer para a conclusão das obras de pavimentação asfáltica e também de drenagem. A Prefeitura de Foz informa que a interdição terá início às 8h15 da manhã, com previsão para encerrar no final da tarde do mesmo dia. Os motoristas que costumam passar pelo local devem desviar pelas avenidas José Maria de Brito, Carlos Gomes ou pela marginal da BR-277. A Prefeitura informa ainda que, para garantir o acesso aos estabelecimentos comerciais situados antes do trecho em obras, o bloqueio será parcial nesse ponto. Por isso, é recomendado que a via seja utilizada apenas por quem precisa acessar esses locais. Vale lembrar que essas obras podem ser adiadas em caso de chuva. A Secretaria Municipal de Obras segue acompanhando e fiscalizando todas as etapas do projeto, para que a obra seja concluída no menor tempo possível. E veja a seguir, gasolina mais barata começa a ser vendida nesta terça-feira. Seu futuro começa onde o conhecimento te leva. Na UDC, a educação atravessa gerações, tradição e inovação, formando profissionais para o futuro. Vestibular 14 de junho. Mais de 140 laboratórios e parcerias internacionais. São diversas áreas do conhecimento para você realizar os seus sonhos. Somos a escolha de ontem, de hoje e do seu amanhã. Venha ser UDC. Estamos de volta para falar que 75% do IPVA de 2025 já foi pago em todo o estado do Paraná. O Paraná arrecadou mais de 5,15 bilhões de reais com IPVA de 2025 até o início de junho. O valor corresponde a cerca de 75,31% de todo o tributo lançado pela Receita Estadual para o ano, ou seja, 3/4 de todo o imposto já recolhido até o encerramento do calendário de pagamento que foi concluído em maio. Os valores ajudarão o Estado a alcançar no ano a maior rúbrica de investimentos públicos da história. O número engloba tanto as quitações como o pagamento parcial das 5 cotas. Para 2025, a Receita tributou uma frota de 4 milhões de veículos em um total de 6,84 bilhões. De acordo com o chefe do setor de imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o percentual pago nesse primeiro semestre segue a média histórica registrada em anos anteriores e daquilo que própria instituição projeta. Dos mais de 4 milhões de veículos tributados para o IPVA de 2025, 2,5 já estão com as contas completamente em dia com a Receita Estadual, o que equivale a cerca de 61% da frota. São motoristas que já pagaram o imposto à vista ou que já quitaram as 5 cotas no caso de parcelamento. Outros 553 mil ainda estão com parcelas em aberto, apesar do encerramento do calendário. Além disso, há 924 mil veículos que não pagaram nenhuma cota até o início de junho. Foz do Iguaçu obteve 72,24% até o momento. Os servidores da Receita Federal apreenderam 73 quilos de maconha e 5 quilos de haxixe na Ponte Internacional da Amizade. A Receita Federal apreendeu no último final de semana 2 cargas de drogas na Ponte Internacional da Amizade. Esta ação, que contou com o apoio da Força Nacional e da Polícia Federal, resultou na apreensão de 73 quilogramas de uma substância análoga à maconha e também 5 quilogramas de substância análoga a haxixe, além da prisão de 3 pessoas. A primeira carga foi encontrada no último sábado, dia 31 de maio, na parte da manhã. A droga estava escondida em um fundo falso, localizado na parte traseira de um veículo que tentava cruzar para o lado brasileiro. Neste automóvel, que era ocupado por um casal paraguaio, foram identificados 92 tabletes de uma substância análoga à maconha. A droga e o casal foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Federal. O segundo volume foi encontrado também durante uma fiscalização de rotina, no domingo, dia 1º de junho.
A droga estava escondida em uma van que tentava atravessar para o Brasil. No veículo foi encontrada uma mala contendo uma substância análoga a haxixe, que estava distribuída em pacotes. A responsável pela droga era uma jovem brasileira. Ela foi detida e encaminhada para a Polícia Federal junto com a sua bagagem. A gasolina ficou mais barata e começa a valer nesta terça-feira após corte da Petrobras. Entrou em vigor nesta terça-feira o corte nos preços da gasolina vendida pela Petrobras às distribuidoras. A redução de 5,6% anunciado na véspera marca o primeiro corte no valor do combustível desde outubro de 2023. Dessa forma, o preço médio de venda da gasolina da Petrobras nas refinarias passará a ser de 2,85 por litro, uma redução de 0,17 centavos por litro. A ideia da política de preços, que não segue à risca as cifras praticadas internacionalmente para os combustíveis, é quando os preços caem globalmente, a Petrobras não segue imediatamente e cria um colchão. Quando os preços sobem lá fora, a empresa queima o colchão e preserva o consumidor. Porém, o impacto efetivo desse corte no bolso do consumidor ainda depende do repasse às bombas de gasolina. A estimativa é de que cerca de 30% a 35% da queda promovida pela refinaria tende a ser sentida nos postos de combustíveis em junho. O monitor diário de inflação da LCA revisou suas projeções para o índice de preços ao consumidor e que mede a inflação oficial do país, sendo de 5,5% para 5,3%. E veja a seguir, mostra literária movimentou o final de semana no Colégio Educação Dinâmica. Tá vendo esse asfalto lisinho? Não é trabalho só da Prefeitura de Foz. É também trabalho do Alex, que arrasou no corte, e do Gustavo, que pediu a nota fiscal. Peça a nota fiscal no salão, na academia, na churrascaria, no consultório e em todos os serviços. Parte do valor vira investimento para Foz. Que beleza, né? Prefeitura de Foz do Iguaçu, cidade que inspira e trabalha. Durante os últimos 6 meses eu pude compartilhar muitas das minhas experiências nos Estados Unidos, no primeiro estágio da Disney pela UDC, e agora que eu tô de volta eu queria compartilhar um pouco mais com vocês. Tudo que eu vivi foi muito mágico, eu vivi momentos que eu nunca imaginei viver antes, fiz amizades para a vida inteira e tenho muitos momentos na minha memória assim, que eu sei que eu vou levar pro resto da minha vida. Eram coisas assim que eu conseguia comparar com um filme, porque eu sentia que eu estava constantemente num filme e essas coisas fizeram parte da minha rotina constantemente, foi muito legal. As primeiras semanas foram bem desafiadoras, mas foram muito importantes para eu poder aprimorar o meu inglês e poder aprender a me virar sozinho também. A chegada na University of Central Florida foi muito boa, a gente foi muito bem recepcionado e hoje eu consigo ver o quão importante foi toda essa experiência no meu crescimento pessoal e profissional e até mesmo para conseguir um trabalho no exterior, trabalho remoto e experiências aqui no Brasil que exigem o inglês. E voltar para Foz depois de toda essa experiência incrível, indescritível. Eu só sinto gratidão pelo que a UDC fez por mim, todo o apoio que eles me deram desde o início e pela minha família também, que me apoiou muito durante esse processo. Estamos de volta para falar que a mostra literária movimentou o final de semana do Colégio Educação Dinâmica com muito conhecimento e alegria. O Colégio Educação Dinâmica passou pela Mostra Literária da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1, que escolheram diversos clássicos da literatura infantil brasileira para apresentar durante a mostra. E neste dia, muitos reencontros aconteceram. O encontro das famílias e o prestígio pelos filhos estavam lado a lado. Minha esposa estudou mais tempo, né? Ela desde pequenininha, eu entrei aqui na 4ª série, né? Fiz até o terceirão, né? O começo do terceirão, aí eu fui embora. Voltei a fazer faculdade aqui, que foi quando eu conheci minha esposa, lá no terceirão e eu na faculdade. E agora as nossas filhas estudam aqui, a Helena e a Júlia, que é a mais velha. É bom reviver isso aqui, né? A gente estudou aqui era a nossa 4ª série, nessa sala inclusive. Então a gente
traz um pouco da memória do nosso tempo, da idade deles aqui, que isso é bem legal. Um momento especial, né? Ver o que eles aprenderam durante os anos, né? Durante o ano. Né? Estudou a semana inteira, estava super animado com a apresentação, então é super bonito ver essa interação com eles aí com o momento. Eu acho que a família é a base, né? Muito importante. Até lá em casa, agradeço muito a minha esposa, a Manuela, né? A gente acaba dividindo, porque assim, eu sou um fã dos esportes, então eu trabalho muito atividade física com eles, atividades extra classe, e a minha esposa, né, super inteligente, então não deixa uma tarefa passar. E sempre tá junto com ele, acompanhando nos estudos, então a gente consegue fazer uma divisão bem bacana e bem saudável aí para toda a família e fica bom para todo mundo. E a dedicação das crianças no momento da apresentação e a empolgação com cada tema não ficou para trás. Com apresentações cheias de conhecimentos transmitidos pelos pequenos e com isso só orgulho dos familiares. Eu apresentei sobre a árvore do nosso pátio, Atilante e seus neoides. E o nome popular dela é barba de velho, barba de pau e muso espanhol. Ela pode medir até 6 metros de altura e ela vive em tempo indefinitivo, se ela estiver em boas condições de vida. E fala algumas curiosidades dessa árvore que você contou aqui pro pessoal. Apesar do nome dela ser muso espanhol, ela não é um muso e também não vem da Espanha. E antigamente os indígenas faziam travesseiros e almofadas com ela. Olha, ela ficou umas 2 semanas, assim, super nervosa em casa, treinando no espelho, enquanto tomava banho. Falei, filha, calma, que na hora vai dar tudo certo. E deu, e tá de cor salteado já a matéria. Ela adora ler. A gente vai a cada 15 dias na biblioteca municipal e pega livros. Então ela lê uns 2 livros por 15 dias mais ou menos. Então ela já tem o hábito da leitura e ela adora. Na mostra literária também ocorreu um momento para a contação de histórias, com teatrinhos que encantaram as crianças, além de uma presença muito especial de uma escritora de Foz do Iguaçu, que escreveu e publicou um livro infantil sobre a história de Naipi e Tarobá, na Lenda das Cataratas. E ela nos contou um pouco mais sobre esse processo. Uma honra para mim muito grande estar aqui, propagando a nossa cultura local, fazendo com que elas divulguem, né, a todos a nossa identidade cultural aqui da cidade, porque a Foz do Iguaçu é uma cidade tão linda que tem as cataratas como paisagem e além disso existe uma linda lenda que conta sobre a formação das cataratas. Então, para mim, a gente podendo sempre estar divulgando e participando isso com as crianças é muito importante. O livro sempre é uma coisa muito importante, né? Hoje em dia, ainda mais hoje, que as crianças estão muito em celular, tablet, computador, então você ter essa proximidade, né, dos livros, fazendo com que elas entrem nesse universo, conhecendo porque sim, dentro desse universo literário, você pode viajar, conhecer novos lugares, aprender coisas novas, fora de uma telinha, né? Eu acho muito legal porque incentiva as pessoas, as crianças, né, lerem mais livros, ficar longe um pouco do celular. E eu acho muito legal apresentar, assim. Para as crianças que não gostam muito de ler, eu incentivo elas a ler porque é muito bom, né, ler, assim. Foi um dia cheio de sorrisos e alegria, marcado por decorações temáticas e elaboradas a cada livro apresentado. Um dia que ficará na lembrança de todos. Eu tenho que falar bamboleando bem bonito, Bob bufa, boceja e berra. Bora brincar, bora bordar, bora bater bala sem parar. E foi difícil? É um trava-língua, né? Foi difícil para decorar o trava-língua? Mais ou menos. Você treinou muito? Sim. E tá gostando do dia de hoje? O que você tá achando aqui do colégio todo decorado, uma coisa diferente? Muito legal. Uma feira muito bacana, trazendo a cultura para a nossa cidade, para as nossas crianças. Eles vão apresentar sobre o Monteiro Lobato. Qual que é o bichinho do Monteiro Lobato que você construiu? A galinha? A galinha. A galinha? Conta da história da tua apresentação. Quem que tem na tua apresentação? O Saci Pererê. Saci Pererê. A boneca. A Emília. Uma mudança muito grande quando a gente traz livro para perto. Então, eles começam a interagir mais entre eles,
brincar junto, ter uma interação muito maior. Acho assim, é um incentivo tão grande à criatividade, à apresentação das crianças, que elas podem fazer esse treino, e é na escola que tem que ser o treino para depois na vida futura. Então, assim, o Dinâmica sempre preparando os nossos pequenos para esse momento lá fora. E começa em todas as fases, desde o início que a aluna estuda aqui, né? Ele tem esse desenvolvimento com essas atividades sempre extras, com essa criatividade, envolvendo o lúdico, que eu acho que estimula a criança, e mostrando um senso de responsabilidade, que eu acho super grande. Ela treinou demais, não foi, Luna? Sim. Qual foi a sua apresentação? A minha apresentação, a gente leu o livro Vovô Cometa, que é ali minha sala, inclusive. A gente foi apresentar e daí eu fiz um grupo, que foi meu grupo das 4h30, e também minha mãe pediu pra ela não saber. Daí ela falou, quero surpresa. E daí eu falei, tá bom. Daí eu fiquei treinando com meu pai. É muito bacana, ela se preparou bastante, ela passou essa semana inteira, leu o livro, fez o resumo, apresentou. Estava em casa, ela estava apresentando sozinha, falando sozinha, ela treinando. Então ela se dedicou bastante, isso é bem importante, né? Parabéns pelo colégio, pelo estímulo à leitura, que hoje em dia está tão mais complicado, porque as crianças buscam uma leitura tudo mais resumido, mais imediato, e estimula com que eles parem, façam a leitura, tenham calma, concentração e responsabilidade para apresentar. Então, estão de parabéns. E chegamos ao fim da nossa edição de hoje, mas você pode continuar acompanhando as principais notícias nas nossas redes sociais. Siga o DC Notícias Web no YouTube e no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece em Foz e também na região. Até amanhã!